Imagine você, leve e serena, agindo com coragem no que é necessário, pois tem sabedoria e inspiração de como e quando agir ou não. Olá, Fênix, como você está? Eu espero e realmente desejo que você esteja muito bem ou no caminho de. Você está ouvindo um áudio da Jornada da Fênix. Por aqui, Suzane Diniz. Eu sou treinadora de performance cíclica, acima de tudo, mulher, esposa, mãe. Eu sou gente que treina gente. E aqui treinamos juntas fazer os básicos bem feitos. Básicos são um conjunto de ações e ferramentas que, feitas na constância, no dia a dia, nos levam do caos à leveza e nos trazem leveza nos inevitáveis momentos de caos. Hoje é dia de montar o treino semanal da última letra S do nosso Fazer os Básicos Bem Feitos no Dia a Dia. S de sincronização saudável com os ciclos. Nós estamos no ciclo de treinar e nos concentrarmos em dar apenas o próximo passo possível. Vamos recapitular o que já falamos, as pedras fundamentais dessa área? Sincronizar é harmonizar os ciclos da natureza e do universo com os nossos ciclos internos e os ciclos da vida. As forças da natureza cíclica externa são, por exemplo, as estações climáticas, as condições meteorológicas, as marés, as fases da lua externa, a lua que está lá no céu. E as forças da natureza cíclica interna é a nossa idade cronológica, biológica, idade emocional, mental, os ciclos femininos e a inteligência hormonal. Olhamos sempre as fases da lua. As fases da lua são lua nova, é uma fase de início, energia de início. A lua crescente, energia em ascensão. A lua cheia é o ápice da energia, o ápice da iluminação. E a lua minguante é a fase de reajustes e recolhimento, e então se reinicia o ciclo. Usamos essas fases da lua como nosso metrônomo para nos relembrarmos dessa ciclicidade. São 4 fases nessa performance cíclica. A lua nova traz uma energia de consolidação. A lua crescente é uma energia de transição expansiva. A lua cheia de expansão. A lua minguante é uma transição consolidativa. Assim são os ciclos hormonais femininos também. Os ciclos internos, hormonais, metabólicos, cronológicos, nem sempre estão alinhados com esses ciclos externos. Por isso é fundamental aprofundar o conhecimento e sincronizar semanalmente. Vimos também sobre o Abhaya Mudra, isso sim, isso não, te agradeço, sobre como isso é essencial, fundamental para a vida leve. E aí, houveram resistência essa semana? Você estava tentando seguir em linha reta ou estava indo ciclicamente? Estava agindo incoerente, coexistente ou coerente com a ciclicidade? É desafiador, né? Eu sempre leio, sempre acompanho e eu tenho desafios com essa ciclicidade. E é desafiador, Fênix. Não é simples. Aliás, é simples, sim. Só que é um simples que não é fácil, mas é possível, um passinho por vez, sempre olhando o melhor possível. No último áudio, eu comecei a apresentar o mapa de transformação pessoal e eu falei que ele é cíclico, em camadas, interdependente e contínuo, é para a vida. No mundo do vício, do controle, não há satisfação. Por isso que há sempre insatisfação, está faltando alguma coisa e ou exaustão no processo. No mundo do vício no controle, a gente não consegue enxergar e muito menos aceitar o suficientemente bom em mim e muito menos nos outros. Só que fora é um espelho do dentro. E se a gente não está atento a isso, necessariamente no ciclo do vício, no ciclo da exaustão, nós estamos uma metralhadora de projeções. É um passinho de cada vez, é desafiador, né? Mas vamos continuar? Agora a gente vai aprofundar. Você sabe já da lua externa? Você tem acompanhado? E aí? Que lua que está no céu por aí essa semana, nesse dia que você está ouvindo o áudio?
E qual dia vai mudar a lua? Quais são as energias que essa lua está exercendo na natureza? Mas para uma vida leve, é necessário que a mulher faça as pazes com essa feminilidade e essa ciclicidade interna e externa. É necessário que se saiba em que fase se encontra a cada dia e se pergunte: como é que a minha inteligência cíclica pode estar interferindo no meu estado de espírito agora? Qual sentimento de fundo estou sentindo? Eu estou coerente com a minha ciclicidade? O que é que eu posso fazer agora para sincronizar? A nossa energia vital, nossos hormônios variam ao longo do ciclo, de forma expansiva e externa para consolidativa e interna. Essa ciclicidade é natural e interfere profundamente na performance do básicos. Cada dia é diferente. Por isso que eu falo de performance cíclica. A performance não é reta, principalmente a da mulher. Os seus básicos estão ciclando ou você tem tido uma expectativa equivocada de performar igual todo mês? A performance é cíclica. Você já tem observado essa ciclicidade para ajustar a sua agenda, as suas reuniões, os seus compromissos, os seus eventos sociais? Tenha consciência da ciclicidade, das mudanças de humor, da cognição, da disposição física. Tudo isso oscila, tudo isso varia e é natural. Você não está ficando louca nem preguiçosa, está apenas ciclando. A vida é cíclica e em camadas. Ela muda conforme o período do ciclo, a maturidade, as ocorrências da vida. Você não pode controlar o mar, mas pode e deve aprender a como velejar. Por falar em velejar, bora voltar para o assunto da chamada? Imagine você leve e serena, agindo com coragem no que é necessário, pois tem sabedoria e inspiração de como e quando agir ou não. Nós temos conversado sobre o mapa da transformação, o desenho que eu criei para representar os 12 passos, os seus ciclos, suas camadas e as virtudes norteadoras. Hoje, nós começaremos a falar dessas virtudes norteadoras. Já falamos dos 12 passos, já falamos dos 4 R's e também do 5º R, que é o repete. E agora, vamos aprofundar nas virtudes norteadoras a próxima camada? Essa próxima camada são baseadas em um trecho de uma oração-poema, recitado em todo início e fim de reuniões do AA, que é da onde eu trouxe a primeira inspiração dos 12 passos. Na maioria das reuniões dos grupos de apoio, e tem vários, como eu já falei, que usam esses 12 passos inspirados no AA, eles também fazem essa oração, que ela é absolutamente profunda. A parte que eles recitam é a seguinte: concedei-me, Senhor, serenidade para aceitar o que não posso modificar, coragem para modificar as que posso e sabedoria para distinguir uma das outras. Fênix, anote essa frase. Eu vou falar mais uma vez. Concedei-me, Senhor, serenidade para aceitar o que não posso modificar, coragem para modificar as que posso e sabedoria para distinguir uma das outras. É profundo, tão profundo, que eu vou usar mais alguns dias para falar de cada uma dessas virtudes e como é interessante a profundidade que esse conjunto de palavras tem. E eu tenho aprofundado bastante nessa parte que tem que conectar com o todo. Sim, nós temos que ver aonde está na ciência e na neurociência. Temos que ver também muito na filosofia. Eu tenho trazido tanto da filosofia, da parte que é bom, belo e verdadeiro. E também não tem como. Tem que trazer esse lado da espiritualidade, porque tem aquela diferença
Se a gente está tendo fé na nossa força, fé no nosso trabalho, fé na nossa dedicação apenas, e isso aqui é exaustivo, não dá, a gente não tem essa energia toda. Versus a fé em Deus, mas agindo, fazendo o nosso melhor, melhorando, mas a partir dele, Deus, e para ele, Deus. É sobre isso. E aí, onde tem estado a sua fé? Na sua força ou em Deus? A gente está desconstruindo um muro de proteção da criança interior, de dores transgeracionais, de um relacionamento dolorido e equivocado com Deus, de um relacionamento dolorido e equivocado com o nosso pai, com a nossa mãe, com a nossa origem, com a nossa história, com o nosso corpo. E é sobre aprender, observar e escolher fazer diferente. Olhar o ciclo de postura bélica e dizer, decidir, termina em mim. O ciclo de vitimismo termina em mim. O ciclo de manipulação termina em mim. O ciclo de necessidade de doença termina em mim. O ciclo do feminino ferido termina em mim. E o ciclo da postura fênix começa em mim e melhora a partir de mim. É cíclico em camadas, de dentro para fora e do centro para as bordas. Bora para o treino? Faça as anotações no seu Commonplace Book. E então, o que desse assunto te tocou? Você vai pesquisar, se aprofundar em algo? Preencha e leia o que é que a sua roda mais leve 360 tem te dito. E o hábito angular dessa área, como está? Bora também olhar para o radar da vida mais leve 360 nessa área de sincronização saudável com os ciclos? E também hoje falamos do mais, o mais que não está no básicos, como tem estado esse mais? Como é que foram as ações do mais e da sincronização essa semana que passou? Essas ações são atração, é a tração da roda traseira. E levando tudo isso em consideração, quais serão as ações para a próxima semana? Em sincronização e também na área do mais. Essa será a direção da roda dianteira, para onde você vai se guiar para essa próxima semana. Olhando para o mínimo viável, para o curto e curtíssimo prazo, para o que é possível agora com o que você tem, agora, para hoje e também para amanhã. E aí, quem é que quer ter essa sabedoria, essa leveza, essa coragem e essa serenidade? Quem é que quer? Então faça ser mais leve e o melhor possível agora. E bem, inspira, expira e vem. Um grande beijo e até a próxima.